Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no meu Periscope, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Fico muito feliz em ter a companhia de vocês, que hoje possa ser uma noite abençoada e que a gente possa dar continuidade a um bate-papo que a gente começou ontem. Muito boa noite a vocês que estão entrando. Agradeço o carinho de todos, né? Tanta gente bacana, tanta gente querida. Eu vou vendo aí os nomes passando na tela, muito rápido, e eu estou um pouco distante do telefone, mas alguns eu consigo identificar. Alunos queridos, né? É um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre admissibilidade dos recursos e algumas regras sobre procedimento, elaboração da petição nos recursos na sistemática do CPC. Eu sei que eu estou em falta com vocês aqui no Periscope, né? Eu sei que eu estou deixando vocês aí na expectativa há algum tempo, é porque nessa etapa da segunda fase da prova da OAB, são 3 vezes por ano essa etapa, né? São 50 dias, 3 vezes por ano. Cara, minha vida é uma loucura. Eu dou aulas de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Então eu não consigo parar. Por isso que nesses dias, nesses últimos dias... Oi, mãe. Cristina Gravatar é minha mãe. Beijão, mãe. Nesses últimos dias eu fiquei um pouquinho distante aqui do Periscope por conta desse ritmo alucinante que a minha vida se transforma quando chega a segunda etapa da OAB. Eu dou aula todo dia para os meninos, né? Então não tem trégua. Mas ontem eu voltei aqui para o Periscope e a gente teve uma audiência incrível, não é? Somando quem assistiu ao vivo com quem assistiu reprise ao longo do dia hoje, foram mais de 5.200 pessoas que assistiram à transmissão parte 1, correto? E eu espero que vocês gostem da parte 2 hoje. Tudo bem? Espero que vocês gostem. Eu já vi que tem alunos aí que atualmente estão estudando comigo, estão aí presentes no Coaching Exame de Ordem. Estou vendo aí o Samir, a galera do Coaching Exame de Ordem aí presente. Estou vendo a galera de tributário da segunda fase em peso aí, né? Pessoal do grupo 9, já vi o pessoal do grupo 6, do grupo 7 aí também. Pessoal da segunda fase constitucional, já vi que está aí também. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? O pessoal que perguntou sobre o Pará, deixa eu dar um toque rápido a vocês. Agora em setembro eu vou estar em Aracaju, no dia 6 de setembro, no congresso da FASE, lá em Aracaju, ok? Vou estar aí na terça-feira, 6 de setembro, em Aracaju. E depois da prova da OAB, que é 18 de setembro, na terça-feira, dia 20, eu viajo para o Pará. Vai ter a prova para delegado de polícia no domingo, dia 25. E de terça a sábado eu estarei no Pará. Estarei em Tucuruí na terça e na quarta, dia 20 e dia 21. Estarei em Marabá no dia 22, quinta-feira. Em Belém, sexta e sábado. Claudinha Barros, que saudade de você, Claudinha. Sexta e sábado, vou te cumprimentar, Claudinha. Sexta e sábado eu vou estar em Belém com Cláudia Barros Porto Carreiro, promotora de justiça, coordenadora de todo o projeto Delta, da equipe do Portal F3, promotora de justiça amada, uma mega professora de direito penal, tá aí na live, Cláudia Barros Porto Carreiro. Quem não segue ainda a Claudinha, pode seguir essa aqui, Barros Porto Carreiro, segue ela que ela é fenomenal. A gente vai estar junto, quebrando tudo lá em Belém, no Hotel Sarge. Como faz a inscrição para esses eventos do Pará? Entra no site do Portal F3, que você consegue. E aí, sexta e sábado, a gente está em Belém, revisão de véspera para a prova para delegado de polícia do estado do Pará. E no próprio sábado de noite eu embarco para Manaus. E estarei lá em Manaus no domingo, na segunda e na terça-feira. Correto? Dia 25, 26 e 27 de setembro. Tudo bem? Então estarei com vocês aí no Pará e agora em Sergipe no mês de setembro. Outubro eu vou estar em João Pessoa, Salvador e possivelmente Maceió. Mas aí eu confirmo mais adiante, tá certo? Então, galera, deixa eu começar essa aula, tá certo? Um beijo aí para Elisa de Fortaleza, Alan de Mossoró, tá? A galera toda do Brasil inteiro, vem para Maceió, estaria aí em Maceió,
Leila de Fortaleza, muita gente querida, né? Nandinha lá de Cuiabá, um beijo, Nanda, que saudade, né? Vou estar em Cuiabá agora, ou em setembro ou em outubro, hein, Nanda? Bom, vamos lá? Podemos começar? Senão a gente não começa a aula. Amandinha, PB na PB, vamos fechar isso aí, Amandinha, agora, começo de outubro eu tô em João Pessoa, hein? Vamos lá? Quem não seguiu Cláudia Barros Porto Carreiro, segue, porque vale a pena seguir, que ela é maravilhosa, tá certo? E eu vou começar a aula. O que é que eu vou pedir a todo mundo? Vamos lá, Claudiane, vamos lá? O que é que eu vou pedir a todo mundo? Vou pedir à galera que pare as mensagens a partir de agora, para eu poder começar a aula, tá certo? Que as mensagens você sabe que atrapalha bastante, me atrapalham completamente quando a galera escreve durante a aula. Vocês sabem que eu não perdoo, vocês sabem que eu sou um pouco grosso, mal educado se alguém interromper a transmissão. Então, se ficar perguntando, fazendo pergunta durante a aula, eu boto para correr, para não atrapalhar a aula. A gente vai fazer uma aula, depois da aula tem um bate-papo. Lembram de ontem como foi maravilhoso? A sessão motivacional no final? Depois da aula tem um bate-papo, mas na aula, aula é aula, certo? Então vocês sabem, se ficar falando besteira, perguntando, ficar com merdice, eu bloqueio e a pessoa cai fora do periscópio. No meu periscópio não participa mais. Então, ó, quem tá aqui uma hora dessa, eu, vocês, a gente tá aqui porque a gente está comprometido com o nosso objetivo acadêmico, concordam? Então, eu vou aqui fazer para vocês a partir de agora um bate-papo que é a revisão 2 sobre recursos. Então, a partir de agora, ó, 0 mensagens, estou pedindo. Eu vou pedir a vocês que, se puderem, botem o dedinho aqui nesse contador, de onde saem os coraçõezinhos, e convidem os seguidores de vocês. Convidem os amigos, convidem os seguidores de vocês, tá certo? Para que a gente possa, isso aí, ó, como fez a Lidiane, tá? Fer Castro Moreira, né? Jô Bandeira, Larissa, todo mundo aí convidando os seguidores para a gente, ó, Joás de Buriti, Índia Albuquerque, Indy Mille, galera querida demais, muita gente querida aí na live, tá certo? Neto, Mazinho, Podéa, pô, galera do bem, Moniquinha Manierra, porra, galera do bem, cara, né? Então, muito obrigado, vamos convidando, Camilinha lá de João Pessoa, Chile Capistrano de Belo Horizonte, muita gente aí amiga, Mônica Vanzin, né? Só gente bacana, cara, só galera maravilhosa, Alex Paim, grande Paim, então, vou começar, tá certo? Vamos lá. Bom, se eventualmente tiver alguém aqui na transmissão, só um último recado, tá? Marcinha, a galera toda aí. Se tiver alguém aqui ao vivo ou no reprise, Lorete, se tiver alguém aqui que ainda não segue o meu Instagram, fica uma dica, quem quiser me acompanhar no Instagram, tá certo? @Pedro Barreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3 no Instagram. Eu sou exclusivamente professor do Portal F3, exclusivo, tá certo? E fundador e dono do portal, né? Então, Pedro Barreto, Portal F3 é o meu Instagram. Se tiver alguém que ainda não segue, fica aí, tá certo? A minha sugestão e meu convite. Vamos lá. Recursos. Ontem a gente viu que os recursos estão no artigo 994 do CPC. 9 recursos ali do inciso 1 a 9 do 994 do CPC. Vamos recapitular essa partezinha aqui introdutória para eu entrar com admissibilidade recursal. O 994 do CPC consagra nos incisos 1 a 9, 9 tipos de recursos. A gente sabe que além desses 9, existem os outros 2 que estão fora do CPC. O recurso inominado, que fica previsto nas leis que regem o microsistema dos juizados, e o recurso de embargos infringentes de alçada para as execuções fiscais de pequeno valor, previsto na Lei de Execuções Fiscais, lá no artigo 34 da Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Então, além do recurso de embargos infringentes de alçada para questionar as sentenças nas execuções fiscais de pequeno valor, e do recurso inominado da lei de juizado, o processo civil brasileiro abarca 9 recursos previstos lá no CPC, no artigo 994. Vamos lembrar rapidamente quais são? Quem tiver o CPC pode abrir. No artigo 994. Inciso 1, apelação. Inciso 2, agravo de instrumento. Inciso 3, agravo interno. Inciso 4, embargos de declaração. Inciso 5, recurso ordinário constitucional. Inciso 6, recurso especial. Inciso 7, recurso extraordinário. Inciso 8,
agravo diante da decisão de inadmissibilidade de recurso especial ou extraordinário. E inciso 9, embargos de divergência em recurso especial ou extraordinário. Vamos recapitular? Quais são os 9 recursos previstos no 994 do CPC? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo diante da inadmissibilidade de RESP ou RE e embargos de divergência nas decisões julgando RESP ou RE. Embargo de divergência, o 9º inciso, o 9º tipo recursal do 994 do CPC. Bom, quando a gente quer interpor um desses recursos, né, e rapidamente, a gente sabe que os recursos ficam ali do 994 ao 1044. 994 ao 1044, 51 artigos sobre recursos, correto? Lembrem que do 994 ao 1008, teoria geral dos recursos. Lembram? 994 a 1008, teoria geral dos recursos, tá? Tá me atrapalhando. Agravo regimental é o agravo interno. Sem perguntas, pelo amor de Deus, não se interrompe o palestrante, hein? Já falei, hein? Quem perguntar eu vou expulsar da transmissão, hein? 0 pergunta, não atrapalha a palestra, não fala junto com o palestrante. Qualquer dúvida, anota para o final. Agora, hipótese alguma, tá? Fica aí o aviso. Quem perguntar, interromper, atrapalhar, vou botar para fora. Valeu? Vamos lá. Então, do 995 ao 1008, regras para a teoria geral dos recursos, beleza? Regras genéricas. Do 1009 ao 1014, apelação. Do 1015 ao 1020, agravo por instrumento. 1021, agravo interno. 1022 a 1027, embargos de 1022 ao 1026, embargo de declaração. 1027 e 1028, recurso ordinário constitucional. 1029 a 1041, recurso especial e recurso extraordinário. 1042, agravo na inadmissibilidade de RESP ou RE. 1043 e 1044, embargos de divergência em RESP ou RE. Então, do 994 ao 1044, 51 artigos sobre recursos no CPC. Ok? Vamos embora. Moçada, eu só vou cumprimentar porque eu acho que ela entrou aí na transmissão, a amada professora Cláudia Molinaro, de Direito Administrativo. Se eu não me engano, eu vi passar o nome dela. Se foi ela, um beijo, Claudinha Molinaro, te amo. Você mora em meu coração, melhor professora que eu conheço de Direito Administrativo hoje na sala de aula. Hoje você está num nível imbatível, ninguém te supera na sala de aula não. Se for você que estiver aí, um beijo para a amada Cláudia Molinaro. Bom, vamos lá. Qualquer desses recursos, quando a gente quer interpor um desses recursos, é necessário que a gente obedeça um conjunto de regras que são de observância obrigatória para que o recurso possa ser admitido. Para que o nosso recurso seja admitido, o judiciário precisa perceber, precisa avaliar que a gente, exercendo o direito de recorrer, está recorrendo da maneira correta. Para que o meu recurso possa ser julgado, ele primeiro tem que ser admitido. E o judiciário só vai julgar o mérito do meu recurso se admitir. Para, todavia, admiti-lo, é imprescindível que eu, ao recorrer, obedeça às regras que a lei estabelece para que eu possa, de modo válido, recorrer. É dizer, é necessário que eu obedeça os requisitos legais de observância obrigatória para que eu mereça a admissibilidade do meu recurso. É como se a lei estivesse dizendo a mim, a você, a qualquer legitimado recursal, autor, réu, MP e terceiro prejudicado. É como se a lei estivesse dizendo aos legitimados recursais, olha, aqui está a decisão interlocutória, a sentença, a decisão monocrática do relator, o acórdão. Você não concordou,
Você quer recorrer porque você acha que tem um erro em procedendum ou um erro em judicando? Você quer pedir a anulação, efeito rescindente, a reforma, efeito substitutivo? Tudo bem, você pode recorrer, mas, todavia, o seu direito de recorrer depende que você obedeça essas regras. Então, esse estatuto legal de regras que estabelecem os requisitos de observância obrigatória para que eu possa recorrer são os chamados requisitos de admissibilidade. E aí, entenda, eles são requisitos cumulativos. Eu tenho que obedecer todos. Se eu ignoro um desses requisitos, se eu cometo a gafe de inobservar um desses requisitos, não cumpro todos eles, o meu recurso não será admitido. Por isso o nome, requisitos legais de admissibilidade. E entenda, o juízo de admissibilidade é um juízo prévio e condicionante ao juízo de mérito. O mérito recursal só vai ser apreciado para que se possa dar ou negar provimento ao seu pedido recursal de reforma ou de anulação da decisão, se o recurso for primeiramente admitido. Então, constate que o juízo de admissibilidade é condicionante do início do exercício do juízo de mérito. O juízo meritório fica dependente de que seja admitido o recurso. Quando se inicia o juízo de admissibilidade, o que se faz é um controle analítico em que se analisa se o recorrente obedeceu às regras legais, que são os requisitos de admissibilidade, e aí existem duas possibilidades, ou ele obedeceu ou ele não obedeceu. Se ele obedeceu, a gente diz que se exerce um juízo positivo de admissibilidade e o recurso é admitido. Se, todavia, ele não obedeceu os requisitos de admissibilidade, a gente trabalha na processualística com a linguagem dizendo que ocorre um juízo negativo de admissibilidade. E esse juízo negativo de admissibilidade significa que o recurso não é admitido. Vou cumprimentar um dos maiores professores de processo civil do país que acaba de entrar. E é o meu professor de processo civil que está na transmissão, o promotor de justiça, Fabrício Bastos. Então, Fabrício, um beijo no seu coração. Obrigado por prestigiar aqui a transmissão. Fico feliz com a sua presença, que muito me honra. O promotor de justiça do MP do Rio de Janeiro. Salve, Fabrição. Estou aqui invadindo um pouquinho da praia que você é o ícone, o titular no portal F3. Então, vamos lá. Estou explicando o juízo, Fabrício, recursal de admissibilidade e de mérito. Então, vamos juntos. Se o recorrente obedece todos os requisitos de admissibilidade, o recurso vai ser admitido. E aí se diz que houve o juízo positivo de admissibilidade. E nesse sentido, meus amados, o que é que acontece? A gente usa uma expressão que é conhece-se do recurso. O recurso é conhecido. Aprenda. Quando se diz que o tribunal conheceu do recurso, o juiz ACO conhece do recurso, o que significa dizer conhece do recurso? Significa dizer que o recurso foi admitido. Quando se diz que não se conheceu do recurso, é porque houve um juízo de admissibilidade negativo e o recurso foi inadmitido. Então aprenda, antes do julgamento de mérito, existe um julgamento prévio, que é para se julgar se o recurso vai ser admitido ou não. Se eu admito o recurso, eu tenho um juízo positivo de admissibilidade, eu tenho o chamado conhecimento recursal. Há outro giro. Se o recurso não é admitido, a gente tem o chamado juízo negativo de admissibilidade. E nessa toada, a gente diz que não se conheceu do recurso. Preste atenção. Quando o recurso é admitido, você que está aqui estudando não pode cometer a gafe que algumas pessoas cometem, de dizer, ganhamos. O recorrente se deu bem, o recurso foi admitido. Não. Dizer que o recurso foi admitido não significa dizer que a decisão recorrenda,
que a decisão recorrida vai ser modificada. O recurso foi apenas admitido. E a partir de agora vai se iniciar o julgamento de mérito. E pode ser que no julgamento de mérito o pedido tenha negatória de provimento. Pode ser que se negue provimento a esse recurso. Então, quando o recurso é admitido, não significa que ele vai ser provido. É dizer, eu posso ter um juízo positivo de admissibilidade e depois um juízo negativo de mérito. Exemplificando, eu posso interpor um agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória, o tribunal conhecer do agravo, entendendo que eu cumpri os requisitos para o recurso ser admitido, exercendo um juízo positivo de admissibilidade, mas no mérito, entender que não merece prosperar a minha pretensão recursal e dizer, nego o provimento ao agravo e mantenho intacta a decisão interlocutória impugnada, já que não é digna de qualquer reparo. Então, cuidado, porque quando a gente fala de juízo de admissibilidade, recurso admitido, recurso conhecido, não quer dizer que o recurso já foi julgado no mérito, não quer dizer que o recorrente teve êxito na sua pretensão recursal, não quer dizer que a decisão recorrida está modificada. Não. Apenas quer se dizer que a primeira etapa foi superada. O recorrente provou ao judiciário que ele obedeceu às regras que tornam digno de ter o mérito apreciado o seu recurso. Entenderam, meus amados? Então, quando a gente fala dos requisitos de admissibilidade, que eu vou lhe dizer quais são, a gente está falando do conjunto de regrinhas, de observância obrigatória e regrinhas cumulativas, tenho que observar todas, que se eu não cumprir, meu recurso não é admitido. Se eu cumprir, ele é admitido. Se eu cumprir todas, o recurso é admitido, eu tenho juízo positivo, eu tenho conhecimento recursal. Se eu não cumpro uma delas, o recurso não é admitido, eu tenho juízo negativo, eu tenho o não conhecimento do recurso. E se o recurso não for conhecido, bebê, fica prejudicada a análise meritória recursal. E se o recurso for admitido, conhecendo-se do mesmo, avançar-se-á para a análise meritória recursal. Bom, quais são os requisitos de admissibilidade? Quais são os requisitos de admissibilidade? Você vai pegar a sua caneta e o seu papel para começar a copiar esses requisitos, para que eu possa organizar com você um caderninho bacana. Tudo bem? Bom, nós temos 7 requisitos básicos de admissibilidade. Os recursos se dividem em 2 famílias. Para a primeira família, eu falo desses 7 requisitos apenas. E às vezes dispenso um dos 7. Os recursos se dividem em 2 famílias. Deixa eu bloquear. Pronto, vou falar de Bolsonaro aqui não. Nada contra ele, mas também, pô. Vamos lá, não vou nem interromper a aula, não vou nem dar moral para um imbecil desse. Vamos lá. Os recursos se dividem em 2 famílias. De um lado, a família dos recursos ordinários, os recursos tradicionais. Do outro lado, a família dos recursos extraordinários, excepcionais. Essa segunda família, ela abriga apenas 2 recursos, que são chamados recursos excepcionais ou extraordinários, que são o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário são os 2 recursos excepcionais que formam a família dos recursos excepcionais. Todos os outros recursos são recursos ordinários, recursos tradicionais, ok? Existem 7 requisitos de admissibilidade para os recursos ordinários, para os recursos tradicionais. Já nos recursos excepcionais, além desses 7, existem outros. É dizer, os 7 requisitos de admissibilidade valem para todos os recursos. Mas para a imensa maioria dos recursos, que são os recursos tradicionais, bastam esses 7. Ou seja, deixa eu só abrir a janela aqui por causa do calor, peraí. A tábua dos requisitos de admissibilidade de um recurso se edifica com um rol de 7 requisitos para quase todos os recursos. São 7 requisitos.
Já para os recursos excepcionais, além dos 7, que eu já vou dizer quais são, a gente acopla alguns outros. Tudo bem? Vamos embora. Quais são esses 7 requisitos de admissibilidade, que são os únicos 7 para os recursos tradicionais, já antecipando que um desses 7, em alguns recursos, a gente dispensa. Para quem já estudou, é o preparo. Vamos devagarzinho. Bom, os 7 requisitos de admissibilidade dos recursos tradicionais se dividem em 2 famílias. A família dos requisitos intrínsecos e a família dos requisitos extrínsecos. A família dos requisitos intrínsecos e a família dos requisitos extrínsecos. Quais são os 4 requisitos intrínsecos e os 3 requisitos extrínsecos? Tome nota no seu caderno, com calma, de uma maneira didática, organizada. O quarteto de requisitos intrínsecos é esse aqui. Cabimento. Se eu quiser recorrer de uma decisão, eu tenho que usar o recurso cabível para atacar aquela decisão naquela circunstância. Cabimento. Legitimidade. Não é qualquer pessoa que pode recorrer impugnando a decisão judicial, tem que ser legitimado. Então, cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Esses 4 requisitos são chamados de requisitos intrínsecos. E aí você vai naquele nosso macete. C de cabimento, L de legitimidade, IN de interesse, IN de inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Clinin. Clinin. Clinin intrínsecos. Clinin. Quais são os 3 que formam os requisitos extrínsecos? Tempestividade, preparo e regularidade formal. Anote os 3 requisitos extrínsecos para um recurso ser admitido. Tempestividade, preparo e regularidade formal. Ok? Então, analise os recursos tradicionais, os recursos ordinários, dependem de 7 requisitos para serem admitidos. Esses 7 também se aplicam nos recursos excepcionais, que ganham outros, que eu chego já. Primeiro vamos conhecer os 7 básicos. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tempestividade, preparo e regularidade formal. Tudo bem? Bom, quais são os 3 requisitos extrínsecos? Tempestividade, preparo, regularidade formal. Aí você faz a nossa sigla. Aquela sigla que eu crio com vocês nas aulas. Deixa eu escrever aqui, ó, para facilitar para vocês, tá? Então eu vou aqui escrever, que aí vocês copiam. Olha que bacana o macete. Deixa eu achar aqui o pilô. Vamos lá. Vou escrever aqui, tá? Requisitos de admissibilidade. Só um segundo que eu estou escrevendo para vocês, tá? Intrínsecos e extrínsecos. Olha o nosso macete. Eu queria um
pilô aqui, cara, de uma outra cor. Ô, meu pai, cadê? Podia ter um aqui pra mim, né? Cadê meu pilôzinho preto? Não achei. Fazer o quê? Vamos lá. Tá aqui, vai de uma cor só. Vamos lá? Tem uma caneta ali. Ai, vai com essa caneta. Tá aqui. Requisitos de admissibilidade. Intrínsecos, clinin. Extrínsecos, tem pré. Ó a fórmula. Clinin tem pré. C de cabimento. L de legitimidade. In de interesse. In de inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tem de tempestividade. Pré de preparo. E esse RE aqui dentro, regularidade formal. Perceberam? Então, ó, olha os sublinhados agora, vamos lá? C de cabimento, L de legitimidade, in de interesse, in de inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tempestividade, preparo, regularidade formal. Entendem, meus amados? Esses são os 7 requisitos básicos de admissibilidade para um recurso. Os recursos precisam, o recorrente precisa obedecer esses 7 requisitos. Os intrínsecos e os extrínsecos, para que o recurso seja admitido. O asterisco, que eu vou botar aqui agora, é para te lembrar qual desses requisitos, às vezes, é dispensado pela lei. É o preparo. Em alguns recursos, é dispensado o preparo. É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala do recurso de embargos de declaração. Quando a gente fala do recurso de agravo diante da inadmissibilidade de RESP ou RE, que é aquele agravo de puxadinha do RESP para o STJ, puxadinha do RE para o STF. Embargos infringentes de alçada na execução fiscal de pequeno valor. Então, alguns recursos ficam libertos do preparo. Então, nos recursos eu uso 7 requisitos, mas em alguns eu dispenso um dos 7, que é o preparo. Tudo bem? Bom, só que existem 2 recursos que são chamados de recursos excepcionais, que são o recurso especial e o recurso extraordinário. Concordam? No recurso especial e no recurso extraordinário, a gente tem mais 2 requisitos de admissibilidade. E para o recurso extraordinário apenas tem mais um terceiro. O RESP, recurso especial, vai ter mais 2. O RE vai ter esses mesmos mais 2 e mais um terceiro, que é a repercussão geral. Então, se eu estiver na minha prova pensando num recurso especial, além do clinin tem pré, hei de observar mais 2 requisitos. E se for um recurso extraordinário, além do clinin tem pré e desses 2 requisitos do RESP, eu tenho ainda que observar mais um, que é peculiar e singular do recurso extraordinário. Quais são os 2 requisitos de admissibilidade que eu acoplo aos 7 do clinin tem pré para RESP e RE? Quais são os 2 iguais para RESP e RE? Pré-questionamento e esgotamento das vias recursais ordinárias.
Para caber um RESP e um RE, além do CLININ tem pré, tem que ter mais um pré. Para caber os recursos comuns, CLININ tem pré, mas se for RESP-RE, CLININ tem pré-pré. E o segundo pré é do pré-questionamento. E no Ezinho, no E, esgotamento das vias recursais ordinárias. É isso aqui, ó. É isso aqui. Ai, cadê? Caiu. Olha aqui embaixo. Para os recursos comuns, CLININ tem pré. Mas se for RESP-RE, CLININ tem pré-pré. Aqui, ó, pré-questionamento. Ó só o Ezinho aqui, ó. Esgotamento das vias recursais ordinárias. Agora, se for o RE, entra mais um. Ré de RE significa Ré de repercussão geral. Aí eu faço o 10º requisito para o RE, que eu fiz esse pontilhado aqui. O 10º requisito só para o RE. Ré de RE, de recurso extraordinário, Ré de repercussão geral, que na verdade, quando a gente faz a sigla oficial, é RG de repercussão geral. Mas aqui, para fins didáticos, fica RE. Então, olhem que bacana. Para que um recurso seja admitido, CLININ tem pré. Mas se for RESP e RE, CLININ tem pré-pré. Sendo RESP, pré-questionamento e esgotamento das vias recursais ordinárias. E se for RE, pré-questionamento, esgotamento das vias recursais ordinárias e repercussão geral. O RE passa por 10 requisitos de admissibilidade. O RESP passa por 9. Os recursos tradicionais passam por 7. Mas quando eu dispenso o preparo, por 6. A conclusão que você vai chegar é que alguns recursos, como o recurso de embargos de declaração, precisam de 6 requisitos, porque eu dispenso o preparo. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade, pulo o preparo, regularidade formal. Então, alguns recursos serão admitidos se 6 requisitos forem observados. CLININ tem... Aí eu tiro o pré de preparo. Regularidade formal e tempestividade. Embargo de declaração é assim. Agravo diante da inadmissibilidade do RESP ou RE é assim. Embargos infringentes de alçada é assim. Vocês estão entendendo? Para alguns recursos, bastam 6 requisitos. São recursos ordinários, tradicionais, que não precisam de preparo. 6 requisitos. Nos demais recursos ordinários, tradicionais, que precisam de preparo, 7 requisitos. CLININ, que são os intrínsecos, tem pré, os extrínsecos. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade, preparo, regularidade formal. 4 mais 3, 7. E se for RESP, 9. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade, preparo, regularidade formal e ainda pré-questionamento e esgotamento das vias recursais ordinárias. Chegando-se a 9 requisitos, meu amigo Dalmo, do Saber Mais Direito. Te amo, meu parceiro. 9 requisitos. E se for o recurso extraordinário, o RE, que é o recurso mais amplo de todos, aí eu acresço a repercussão geral. Tá claro? Então vamos recapitular. Para um recurso ser admitido, conhecido e, sendo conhecido, sendo admitido, possibilitar julgamento de mérito, o recorrente tem que obedecer ou 6, ou 7, ou 9, ou 10 requisitos de admissibilidade. Parênteses. Pulando, passando por cima,
passando por cima de uma discussão da doutrina se repercussão geral é ou não um requisito de admissibilidade, eu aqui estou tratando como sendo. Isso não é unânime doutrinariamente, ok? Existe discrepância de entendimento na doutrina se a repercussão geral poderia ser enquadrada como um requisito extrínseco de admissibilidade. Eu aqui estou assumindo um posicionamento majoritário, para fins de prova é o que você deve seguir, que repercussão geral é o 10º requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Bom, agora que você conhece os nomes, o que eles significam? Eu vou passar a te ensinar o que são esses requisitos de admissibilidade. Porque aí você aprende e não decora. E aí você vai saber quando é que um recurso é cabível e quando é que um recurso deve ser admitido e quando é que um recurso não deve ser admitido. Tudo bem? E aí, se ele for admitido, parte para o julgamento de mérito. Se ele não for admitido, fica prejudicado, não se conhece do recurso. E o mérito fica prejudicado, não se julga o mérito. Ok? Vamos lá. Requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo. O que é isso? Cabimento. Gente, o cabimento está ligado à ideia da adequação daquele recurso àquela decisão. Vejam, cada um dos 9 recursos previstos no 994, assim como o recurso inominado e o recurso de embargos infringentes de alçada, é cabível diante de um determinado tipo de situação. Um determinado perfil de decisão atrai aquele recurso como recurso cabível. Então, cada um dos 11 recursos tem uma regrinha para o seu cabimento. E aí, o primeiro recurso que eu tenho que mencionar para explicar a você o que é a regra de cabimento é o recurso de embargo de declaração. Porque analise. O recurso de embargo de declaração é o único dos 11 recursos que pode ser cabível diante de qualquer dos 4 perfis de atos decisórios. Ontem a gente aprendeu. Recurso é para impugnar dentro do processo, com base na vontade do recorrente, um ato decisório. Ontem a gente aprendeu que os atos decisórios atacáveis por recursos são decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas de relatores e acórdãos. Existem 4 perfis diferentes de atos decisórios. O único recurso que se pode usar diante de qualquer dos 4 perfis é o recurso de embargo de declaração. Eu posso usar embargos de declaração em face de decisão interlocutória, sentença, que são as decisões de juízes da primeira instância, decisões monocráticas de relatores e acórdãos, que são as decisões nos tribunais. O único dos 11 recursos, isso cai em prova toda hora, o único dos 11 recursos que pode questionar qualquer ato decisório no processo é o recurso de embargos de declaração. Ele pode questionar interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas de relatores e acórdãos. Por quê? Porque a regra para o cabimento dos embargos de declaração é diferente das regras para o cabimento de todos os outros recursos. Em que sentido? É que para que caiba os embargos de declaração, não me interessa qual é a natureza da decisão. Se é uma interlocutória, uma sentença, uma monocrática de relator, um acórdão. Me interessa saber se nessa decisão, qualquer que seja ela, existe uma de 4 patologias que maculam a decisão. Quais sejam essas patologias que infirmam a decisão? Obscuridade, contraditoriedade, omissão ou um erro material. Os embargos de declaração se tornarão cabíveis quando a decisão embargável estiver maculada pela pecha da obscuridade, da contraditoriedade, da omissão ou de um erro material. O nome do recorrente está errado, o nome da parte está equivocado, o valor foi escrito errado, trocou-se um dado bobo na elaboração da decisão. Um erro material. Uma contraditoriedade.
No capítulo 1 da decisão se disse que não está prescrito, mas no capítulo 2 se disse que está prescrito, é contraditório. Uma obscuridade, eu não estou entendendo, não estou compreendendo aquilo ali. Não se fez claro o julgador. Uma omissão, ele não apreciou um pedido e era determinante aquela apreciação para interferir no julgamento. Então, os embargos de declaração se afeiçoam como sendo o único recurso cabível diante de qualquer ato jurisdicional de caráter decisório endoprocessual, dentro do processo. O que determina o cabimento dos embargos de declaração, conforme regra expressa, está escrito na lei, lá no 522 do CPC, no 1022, esquece 522, eu fico com os artigos do CPC antigo na cabeça, no 1022 do CPC, e lá era do 530 ao 535, né? No 1022, né, embargo de declaração é 1022 a 1026. Então lá no 1022 está escrito, cabe embargo de declaração em 5 dias, independente de preparo, quando a decisão é obscura, contraditória, omissa ou maculada por erro material. Ok? Os embargos de declaração têm 3 singularidades que definem ele e diferenciam todo mundo. Primeiro, é o único recurso cabível em face de qualquer decisão. Segundo, é um recurso que preservou uma regra que foi banida do CPC para todos os outros recursos, que é o prazo de 5 dias. É o único recurso de prazo de 5 dias e é um dos poucos recursos para os quais a lei expressamente dispensa o preparo. Então, embargo de declaração independem de preparo, prazo de 5 dias, e aí interrompe o prazo para o outro eventual recurso, depois que você tiver o esclarecimento ali no caso da contraditoriedade, da obscuridade, a correção do erro material, aí se abre um prazo cheio do zero para o recurso principal. Né? Então, é o único recurso que tem prazo de 5 dias, que cabe de qualquer decisão e cabe nessas hipóteses de obscuridade, contraditoriedade, omissão ou erro material. Bom, quando eu estou estudando o cabimento de um recurso, o cabimento é o primeiro requisito de admissibilidade, é o requisito intrínseco número 1, C de cabimento, eu analiso qual é o recurso adequado para questionar aquela decisão. Tirando os embargos de declaração, que cabem de quaisquer decisões, cada um dos outros recursos cabe de um perfil de decisão. Então, estudar o cabimento, que é o que eu vou fazer já já com você, é te mostrar quando é que cabe cada recurso de cada decisão. Para quem já estudou, só exemplificando rapidinho, de decisões interlocutórias na primeira instância, cabe ou embargo de declaração ou agravo por instrumento. Ponto. De sentenças, podem caber embargo de declaração, apelação, recurso inominado, embargos infinitos de alçada, recurso ordinário constitucional e recurso extraordinário. De sentença podem caber 6 recursos. Inclusive o mais comum, não único, que é a apelação. De decisão monocrática de relator, cabe agravo interno. Também chamado por muitos de agravo regimental, pelo fato de ter o processamento do seu procedimento guiado pelas regras do regimento do tribunal. Dos acórdãos, pode caber ROC, RESP, RE. De decisão da presidência ou vice-presidência de tribunal local, barrando o RESP ou RE, agravo em RESP, agravo em RE. De um acórdão julgando o RESP ou julgando o RE, pode caber embargo de divergência em RESP, embargo de divergência em RE. Então, estudar o cabimento de um recurso é saber de que perfil de decisão aquele recurso é cabível. E se você está diante de um perfil de decisão, exemplo, uma decisão monocrática de um desembargador relator que não submeteu aquela apelação ao colegiado e decidiu monocraticamente pelo 932 do CPC. Se eu entendo que ele decidiu errado, o recurso unicamente cabível aqui, além dos embargos de declaração, é o agravo interno. Não cabe outro. Só cabe agravo interno. Qualquer outro é erro grosseiro. Mas se eu estou diante de uma decisão de um juiz na primeira instância, interlocutória, e não é caso para embargo de declaração, só cabe um recurso, agravo de instrumento. Mas se eu estou diante de uma decisão do presidente do TRF, do presidente do TJ, que barrou o RESP ou barrou o RE, só cabe um recurso, agravo em RESP, agravo em RE. Se foi o RESP, agravo em RESP.
Se for RE, agravo em RE. O agravo da inadmissibilidade, o agravo da barração do RESP do RE. Entende? Então, quando eu tenho lá um mandado de segurança impetrado originariamente no Tribunal Superior, no STJ, contra um ato coator de um ministro de Estado, e esse MS é denegado, só cabe um recurso além dos embargos de declaração, ROC, para o Supremo. Se eu tenho uma decisão no STJ julgando um RESP, que não tem mais nenhum outro recurso ordinário cabível, que vai transitar em julgado, e uma decisão que colide, que contraria a Constituição, ou que declarou inconstitucional uma lei federal, ou um tratado internacional, ou que julgou válida uma lei local questionada em face da Constituição, havendo repercussão geral, dessa decisão cabe recurso extraordinário. E só cabe, além dos embargos de declaração, recurso extraordinário. Então, quando a gente fala do cabimento recursal, o que a gente está analisando é o conjunto de regras que ensinam qual é o recurso que cabe em face de cada perfil de decisão. Porque a depender de qual seja a decisão a ser impugnada no processo, o recurso cabível para atacar, para impugnar, para exortar o inconformismo em face do deciso exarado é aquele único recurso, unirrecorribilidade, singularidade recursal. Legitimidade. O que é legitimidade recursal? É a autorização que é dada pela lei àquela pessoa para poder recorrer. Legitimidade para recorrer é a autorização legitimante, a legitimação, olha o nome, legitimidade, que a lei concede a você para você impugnar aquela decisão. Os legitimados à recorribilidade, legitimado a impugnar a decisão do processo, não é só quem é parte no processo não, meu irmão. Além do autor e do réu, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Quem é o terceiro prejudicado? O terceiro é todo aquele que não é parte. Prejudicado é aquele que é afetado diretamente ou indiretamente pela decisão na sua esfera de direitos. Então, é a regrinha do artigo 996 do CPC. Os legitimados recursais são as partes, autor e réu, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Deixa eu lhe dar 2 exemplos bobos de terceiro prejudicado para você entender. Imagine que eu, Pedro Barreto, como advogado, estou advogando para José num processo em que José é o autor e eu sou o advogado dele, o patrono da causa. E o julgado é muito favorável a José. A ação é julgada procedente. E nós ganhamos numa ação de responsabilidade civil, condenando-se o réu ao pagamento das verbas. José está feliz da vida. Não tem por que José, que é a parte autora, recorrer. O réu se conformou, até achou que a indenização foi bem fixada, esperava até tomar uma pancada maior, se conformou, não vai apelar. O Ministério Público não tem nada a alegar. Mas quando eu, advogado, olho o cálculo que o juiz fez para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, eu não concordo. E eu me sinto prejudicado pela decisão do juiz fixando os meus honorários. Eu sou advogado, gente, eu não sou a parte, eu sou o procurador que representa a parte. Eu não sou a parte. Eu sou um terceiro ali. Terceiro é todo aquele que não é autor ou réu, é um terceiro. O terceiro, inclusive, pode ser o advogado. Vocês sabiam que eu posso apelar da sentença? O meu cliente ganhou, está feliz da vida. É óbvio que eu não vou apelar da indenização fixada para ele. Eu vou apelar do outro capítulo da decisão, o que fixou, ao meu modo de pensar indevidamente, os meus honorários. Na parte não impugnada da decisão, ela vai transitar em julgado. Meu cliente está feliz da vida, alvará e levanta a indenização. O processo segue na minha impugnação em face do capítulo da decisão que fixou indevidamente honorários, nos termos lá do artigo 85 do CPC, o velho artigo 20. E aí, eu como terceiro prejudicado, posso impugnar a decisão. Perceberam? Eu tenho legitimidade. Quer ver outro exemplo? Mandado de segurança. O impetrante impetra o MS e aí, bingo. Nossa. Hein? Então, o
O impetrante, nem merece comentário. O impetrante impetra o mandado de segurança e ao impetrar o mandado de segurança, ele ganha. E ao ganhar, ele não tem nenhum interesse em recorrer. A administração se conforma, percebendo que ele sim tinha um direito líquido e certo, que foi violado por aquele ato coator que está sendo impugnado. E a administração não recorre. Ocorrerá o reexame necessário, ocorrerá a remessa necessária dos autos ao tribunal, e imaginemos que o tribunal confirme a decisão. A autoridade coatora, que não é parte, pode dizer assim: olha, Excelência, o impetrante é o Pedro Barreto. Impetrado é o município do Rio de Janeiro. Eu, como autoridade coatora, não sou o município do Rio. Mas, se esse MS for julgado procedente, o que se está declarando é que eu pratiquei um ato ilegal ou com abuso de poder. Isso pode me prejudicar. Inclusive, eu sempre digo isso em sala, procedência em MS é indício para ação de improbidade. MS procedente é a confirmação judicial de ato ilegal ou ato com abuso de poder. A depender, eu posso estar na esfera de tipificação de improbidade administrativa. Mas na pior das hipóteses, imagine que eu tenho 30 MS na mesma semana procedente em face de atos de uma mesma autoridade coatora. Eu vou dizer: vem cá, meu irmão, que porra é essa que você está praticando ato que os administrados estão derrubando toda hora em MS aí? O que é que você está fazendo aqui no exercício da sua função? Então veja que quando eu começo a ter MS julgado procedente, eu passo a ter o quê? Suspeita de comportamentos inadmissíveis daquela autoridade coatora. E a autoridade coatora, para se defender e eventualmente escapar de um processo disciplinar, ela pode recorrer da decisão. Ou seja, o município se conformou, a PGM não quis recorrer, no reexame necessário, o tribunal manteve o teor da sentença de procedência, concedendo a segurança, a autoridade coatora quer recorrer. Ela pode? Pode. Porque como terceira, repito, terceira é todo aquele que não é parte. Ela se sente prejudicada e prova o risco de um prejuízo para ela. Entenderam? Então, legitimidade recursal é a aptidão para recorrer, aptidão essa consistente na autorização legal que faz de você alguém apto a impugnar a decisão. Quem são os legitimados? Autor, réu, MP e terceiro prejudicado, artigo 996 do CPC. Tudo bem? Interesse. O que é o interesse recursal? Gente, o interesse consiste na possibilidade. O interesse consiste na possibilidade de se obter uma decisão mais favorável, uma decisão melhor do que aquela contra a qual se está insurgindo. Interesse é a possibilidade jurídica de obtenção de uma decisão mais favorável. É dizer, para que o meu recurso possa ser admitido, o tribunal vai olhar para mim e vai dizer assim: vem cá, meu filho, por que você quer recorrer dessa decisão se não é viável obter algo melhor do que isso? Se é visivelmente, juridicamente impossível uma decisão melhor do que essa? Qual o seu interesse em recorrer? Pirraçar? É prolongar? É evitar coisa julgada por picuinha? É fazer o tribunal trabalhar para algo que não é possível melhorar? Então, se não existe possibilidade jurídica de uma decisão melhor, não há interesse recursal. E se você recorrer, o recurso será inadmitido. Juízo negativo de admissibilidade, não se conhecendo do recurso. E qual foi o requisito de admissibilidade desrespeitado? Interesse recursal. Vou te dar um exemplo. Imagine que houvesse um teto para se indenizar alguém por dano material em determinado tipo de lesão. Alguém que se sentiu lesado ajuizou uma ação e pediu a reparação por dano moral, por dano material, uma condenação à execução de obrigação de fazer.
O juiz concedeu o dano moral no limite perfeitamente pedido, exatamente o que foi pedido. O juiz concedeu a indenização do dano moral no maior limite autorizado por lei. E o juiz determinou que não caberia executar a obrigação de fazer, exemplo, a obrigação de alguém cantar porque a pessoa está sem voz. Obrigação de pintar porque a pessoa teve as mãos amputadas. Então é impossível conseguir condenar aquela obrigação de fazer. Aí você recorre da decisão porque não houve condenação à execução da obrigação de fazer. Ah, juiz de meu filho, eu não condenei porque é impossível o cumprimento da prestação. Você quer recorrer de quê? Você pediu dano material, eu dei no teto legal. Você pediu dano moral, eu dei exatamente o que você pediu. O outro pedido não tem como, é juridicamente impossível. Prova que é possível, não tem como. Você não tem interesse recursal. Imagine que no processo penal, o réu foi condenado na pena máxima, no mais grave dos regimes. O MP não tem interesse para recorrer. Em tese, não tem interesse para recorrer. Ou seja, o que é interesse recursal é a possibilidade jurídica de, no recurso, obter com a nova decisão que se almeja conquistar um provimento jurisdicional mais favorável do que esse em face do qual se está recorrendo. Entendem, meus amados? Bom, cabimento, legitimidade, interesse. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Existem 3 perfis de fatos, de acontecimentos, que, caso estejam consumados, impedem. Ou, se você já tinha recorrido, extingue o direito de recorrer e de continuar com o recurso. São chamados fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Então, quais são esses 3 fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer? Aceitação, renúncia ou desistência. Se o cara aceita a decisão e começa a cumprir, é incompatível com querer recorrer, cumprir a decisão. Aceitou. Expressou tacitamente, através de comportamento inequívoco. Desistiu, tinha recorrido e desistiu. Ou então formalizou uma renúncia. Então, se você aceita a decisão, renuncia ao direito de recorrer ou desiste, você não pode recorrer. E se estava recorrendo, perdeu, já era. Recurso inadmitido. Então, a inadmissibilidade pode estar fundamentada na desobediência a esse requisito, que é o requisito da inexistência de fato impeditivo ou extintivo, que são os fatos previstos no atual CPC, nos artigos 998, 999 e 1000. 998, 999 e 1000 do CPC. Tudo bem? Aceitação, renúncia e desistência. Estamos juntos? Estamos juntos. Clinim, cabimento, legitimidade e interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tem pré. Tem de tempestividade, pré de preparo, e dentro do pré de preparo, esse RE significa regularidade formal. Tempestividade. Para o seu recurso ser admitido, você tem que recorrer dentro do prazo correto. A lei concede um prazo e ensina as regras de contagem desse prazo. Logo, se você quer que o seu recurso seja admitido, você precisa exercer o direito à recorribilidade tempestivamente. A tempestividade, minhas amigas divas do parquê, a tempestividade consiste na regrinha que estabelece uma limitação temporal para você decidir se você quer impugnar a decisão antes que ela transite em julgado e exercer na prática o ato de impugnação. Em regra, o prazo é de 15 dias. Ressalvando-se o recurso de embargo de declaração, que é de 5, e aí no CPC, só os embargos de declaração ficam fora dos 15 dias, mantendo-se para eles o velho prazo que eles já tinham de 5 dias, e os outros 8 recursos do 994 do CPC, 15 dias, embargo de declaração 5 dias, mas lembrando que isso derruba muita gente em prova, que os 2 recursos fora do CPC, recurso inominado em sistema de juizado
e embargos infringentes de alçada em execuções fiscais, mantém o prazo de 10 dias. Então, 10 dias para o recurso de embargos infringentes de alçada do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, 10 dias do recurso inominado do sistema de juizados, no CPC, 5 dias para os embargos de declaração e 15 dias para todos os outros recursos. Agora, preste atenção. Não dá, né? Não dá. Preste atenção. Existe uma discussão hoje aberta quanto à DPF, se o prazo para o agravo interno diante da inadmissibilidade da DPF, indeferimento, desculpe, da petição inicial na DPF, é ou não o de 5 dias ou se mudou para 15. Preste atenção, para você entender. O agravo interno sempre teve prazo de 5 dias. Por isso era apelidado agravinho, por conta do prazinho. Ocorre que, com a nova sistemática do CPC em vigência, os prazos se uniformizaram em 15 dias, ressalvando-se apenas o recurso de embargos declaratórios. Todavia, a Lei 9.882 de 99, que regula o procedimento especial da DPF, que é uma ação que impulsiona o processo objetivo no Supremo, uma ação de manejo subsidiário, quando não cabe ADI, ADO e ADC, e provoca o controle abstrato, concentrado, principal, erga omnes no Supremo, de processo objetivo. Na lei da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, há expressa previsão que do indeferimento da petição inicial cabe agravo interno em 5 dias. Trata-se de uma lei especial. Hoje, há uma discussão na doutrina, e ainda é muito recente, são apenas 6 meses de vigência do novo CPC, há uma discussão na doutrina se esse prazo de 5 dias da Lei 9882 de 99 para a DPF estaria superado para que se aplique o prazo de 15 dias do agravo interno no CPC. Essa discussão, por exemplo, não cabe na ADI, na ADO e na ADC, na DIN por omissão e na ADC. Porque na Lei 9868, a Lei 9868 fala que cabe o agravo interno diante do indeferimento da inicial, mas não bota prazo. Então lá, 15 dias. Indeferimento de inicial em ADIN, ADO e ADC, 15 dias para o agravo interno. Aplico a regra geral do CPC, do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, 15 dias. A discussão que hoje está em ebulição é quanto à DPF. Se a inicial for indeferida, se o prazo é de 5 ou se ele é de 15. Eu me revelo aí a vocês aqui em público, inclinado a manter a posição dos 5 dias por respeito à Lei Especial 9882, que, ao meu pensar, preservaria a sua regra. Tudo bem? Bom, então isso é tempestividade, tem que recorrer no prazo. Preparo. Preparo é o nome que a gente utiliza para que identifiquemos o requisito por via do qual se exige que o recorrente recolha os valores, a quantia em dinheiro que a legislação fixou como necessária para que ele reembolse o Poder Judiciário no que tange às despesas, aos custos que o Poder Judiciário vai suportar, por ele, recorrente, ao recorrer, está movimentando o processo e trazendo despesas. Imagine que eu vou recorrer de um processo que tramita numa vara lá no interior do estado, da Bahia, uma vara federal, numa subseção judiciária lá no interior da Bahia, e o processo não sendo um processo eletrônico, eu vou recorrer para que esse processo suba para o TRF, lá no Distrito Federal. Cara, olha a despesa de envelopamento desse material, de encaminhamento pelo correio, porte de remessa, eventualmente tiver que baixar os autos, o porte de retorno. Eu provoco despesas ao recorrer. O preparo significa o modo como a lei entende que eu tenho que custear as despesas que eu provoco no judiciário quando eu resolvo recorrer, evitando a coisa julgada, impugnando a decisão, provocando.
a litispendência. Perceberam? Então, moçada, preparo é esse requisito. E se eu não faço, professor, o preparo pela forma correta? Existem regrinhas para sanar o vício, para que eu possa ocorrer a sanatória, a emenda do preparo, a correção. Regrinhas que estão no artigo 1007 do CPC. Tudo bem? Para que você possa ter a chance de regularizar o preparo se você incidir em erro. Agora, se você não regularizar e não obedecer às regras legais e esgotar os meios, o seu recurso é inadmitido pela ausência de preparo ou por um preparo irregular não corrigido quando oportunizado que se tivesse feito. E a gente costuma dizer que o recurso sofre a sanção de deserção. Ficou deserto. Deserção é a sanção que eu aplico para determinar a inadmissibilidade recursal em razão do não feitio adequado ou de nenhum feitio de preparo quando se tinha que fazer. Existem algumas pessoas que são isentas das custas do preparo. A Fazenda Pública, por exemplo, é isenta de preparo. Existem alguns recursos, como eu disse mais cedo, que dispensam preparo. Embargo de declaração, embargos infinitos de alçada, agravo em res-PRE, entende? Bom, continue junto comigo. Tempestividade, preparo, regularidade formal. Regularidade formal. O que é a regularidade formal? É o requisito por via do qual se exige que você, como advogado agora, ao redigir o recurso, coloque na petição recursal tudo aquilo que a lei obriga a se fazer presente. Desde tópicos abertos na petição, a itens de qualificação das partes, a documentos a serem anexados. O recurso tem que ter uma forma estrutural regular. Por exemplo, o Código de Processo Civil exige, na apelação, que você qualifique as partes, apelante e apelado. Já para o agravo de instrumento, exige que você dê o nome do agravante e do agravado. Não precisa qualificar o agravante, até porque vai vir a cópia da petição inicial onde ele está qualificado, no instrumento. Então, no agravo de instrumento, basta dar o nome do agravante e do agravado na peça que você redige de agravo. Porque no anexo documental vai estar a cópia da petição inicial, onde já está totalmente qualificado, autor e réu estão qualificados. Mas na apelação, o 1009, o 1010, o 1010 principalmente, exige a qualificação, não é só o nome. Isso é um requisito de regularidade de forma. Exige que você narre fatos e apresente a fundamentação jurídica, formalizando o pedido. Causa de pedir recursal e pedido recursal. Se você não faz o pedido, não tem como admitir seu recurso por uma irregularidade de forma. Como é que eu vou pegar? O cara nem pediu. Não narrou os fatos. Não descreveu a tese de fundamentação jurídica do pedido recursal. São requisitos para que a regularidade de forma do recurso se consubstancie corretamente. Agravo de instrumento, você não juntou as peças obrigatórias. Embargos de divergência, você não juntou a prova da divergência. Irregularidade formal. Entendem, meus amados? Então, esses são os requisitos básicos. Porra, quanto, velho? Na verdade, eu cheguei em casa aqui, eram 10h05. Eu gravei aqui até 9h55 no meu estúdio aqui em Niterói, aqui do lado da minha casa. Gravei uma sobre poder de polícia hoje pra galera do coaching exame de ordem e coaching de concursos públicos. Tô desde de manhã, cara. Eu dei aula no portal hoje de manhã na segunda fase. Depois saí do portal, vim aqui pra Niterói. Aí fiz um periscope na praia. Aí fui pro estúdio. Cheguei no estúdio, gravei de 3 e pouco da tarde até agora. 9h50 da noite, 9h55. Aí entrei em casa, tá aqui a roupa que eu tava. Só fiz aqui, entrei no meu gabinete aqui, só fiz tirar a camisa que eu tava. Que me viu meu periscope editado, eu tava com essa camisa aqui, ó. Só fiz tirar a camisa e botar do portal pra dar aqui a aula. E amanhã tem aula na segunda fase, 8 horas da manhã. Então vamos lá, pra gente caminhar pra fechar esse ponto aqui. Aí eu faço mais uma e a gente vai avançando com recursos. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Então, quais são esses requisitos que você viu até agora? Clean-in tem pré. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer,
tempestividade, preparo, regularidade formal. Percebeu? No RESP e no RE, eu preciso ainda de mais 2. E se for RE, de mais um terceiro. Porque em RESP e RE, Clinin tem pré-questionamento, pré-questionamento e esgotamento das vias recursais ordinárias. O que são esses 2 requisitos para o RESP e para o RE? E só se aplicam ao RESP e RE. Bom, pré-questionamento. Gente, quando eu interponho um recurso especial em face do acordo do TJ ou do TRF, porque o recurso especial só cabe de acordo do TJ ou do TRF. Já o RE não. O RE pode caber de qualquer decisão, desde que cumpridos os requisitos, mas não fica limitado a acórdão de TJ e TRF. O RESP é só para acórdão de TJ e TRF. Quando eu interponho um RESP em face de um acórdão do TJ e do TRF, ou quando eu interponho um RE, eu estou tentando levar no RESP o feito para o STJ, para ter mais um grau de jurisdição no STJ, mais um julgamento no processo, no STJ. Através do RE, recurso extraordinário, eu tento o mesmo no STF. Mais um grau de jurisdição na causa, mais um julgamento no processo. Irmãos, prestem atenção. Só cabem esses recursos, RESP ou RE, se em absoluto não couber nenhum outro recurso. É condição sine qua non para caber RESP ou RE o esgotamento de todas as vias recursais ordinárias. Ou seja, eu tenho 2 tipos de recursos. Os recursos ordinários e os extraordinários, os excepcionais, RESP e RE. RESP e RE estão aqui, todos os outros aqui. Eu só posso atacar uma decisão judicial por RESP ou RE, tentando levar o feito para parar as cortes de superposição, STF e STJ, para conseguir mais um julgamento no meu processo, se diante dessa decisão, que eu estou pretendendo impugnar com RESP ou RE, não couber nenhum outro recurso. Ou seja, o esgotamento das vias recursais ordinárias é condição sine qua non para caber RESP ou RE. É dizer o que eu sempre digo a vocês nas aulas, né? Quando a gente faz as aulas de processo civil. RESP ou RE só cabem naquela hipótese que você está entre ou eles cabem ou é coisa julgada. Não cabe mais nada. Ou seja, se não couber ali o RESP ou RE, transita em julgado. Então eu tenho que estar diante de uma decisão que não tem mais nenhum recurso ordinário, nenhum recurso de fundamentação subjetiva para impugnar. Aí eu digo, babou, vai transitar em julgado. Acabou, acabou. Não tem mais um grau jurisdicional disponível, não tem mais um grau de jurisdição disponível. Acabou. Aí eu me pergunto, porra, esgotamento das vias recursais ordinárias, será que cabe o RESP e o RE? Aí eu vou analisar os outros requisitos de admissibilidade, para saber se cabe ou não. Agora, para caber RESP e o RE, tem esse requisito, esgotamento das vias recursais ordinárias. E o que é o pré-questionamento? Pré-questionamento é o seguinte, quando eu interponho o RESP e o RE, eu não posso tentar, ao levar os autos para o STJ com o RESP, ao tentar levar os autos para o STF com o RE, eu não posso tentar inovar com um questionamento novo, inventando, dizendo, STF, eu preciso produzir uma prova nova. STF, eu queria trazer argumentos novos que eu não apresentei lá embaixo, eu acho que isso aí pode interferir no julgamento. STF, eu queria narrar novos fatos. O ordenamento jurídico vai dizer, esqueça a inovação jurídica, fático, argumentativa, probatória. Não cabe. Não cabe o ius inovaram. Não cabe inovar. Eu só posso levar para o STJ, para o STF, no RESP, no RE, respectivamente, aquilo que eu já demonstrei, já pré-questionei. Eu vou dizer, STF, os fundamentos que eu estou trazendo para que o senhor dê provimento ao meu RE, após admiti-lo, renovando a admissibilidade, e reformando esse acórdão, são fundamentos que eu mostrei ao TRF, mostrei ao TJ, mostrei no juizado, mostrei no juízo local, e eles não concordaram. E eu estou entendendo que vai transitar em julgado fazendo coisa julgada inconstitucional. Eu estou vindo com esse RE, não é para tentar produzir novas provas, as provas já foram produzidas.
Eu não quero contar novas histórias, todas já foram colocadas nos autos. Eu não quero trazer novas argumentações, todas já foram colocadas. É com base no que eu já argumentei, nas provas que eu já produzi, nos fatos que narrei, que eu quero que você apenas discorde da decisão e concorde comigo. E o perfil dessa decisão é um daqueles que a Constituição selecionou para autorizar o RE. Está na regra de cabimento. Então, quando eu interponho o meu RE para o Supremo, eu não posso tentar inovar com novos fatos. Supremo, o tribunal disse que não a mim, mas ele não sabia desses fatos. Vamos recomeçar os presidentes? Não, recomeçar o cacete. RE não é para eu ter uma nova cognição. Eu não tenho que ter uma análise de fatos que estão sendo trazidos a essa altura do jogo no processo. Grau jurisdicional recursal no STF e STJ. Em recurso excepcional, não é grau de inovação. O STF não vai abrir para você a chance de fazer novas argumentações, trazer novas teses jurídicas, não. Ele vai pegar aquilo que já foi julgado, do jeito que foi julgado, com base nos argumentos produzidos, nas provas constituídas e nos fatos apresentados, e o que ele vai fazer é avaliar se a decisão está certa ou errada com base naquilo que se exauriu no juízo à qual. Não há possibilidade de novos fatos, novos argumentos e novas provas. Isso é pré-questionamento. Se você chega lá e para obter êxito precisa produzir provas novas, não cabe, inadmitido o seu recurso. Precisa contar novos eventos que não se deu ao juízo a qual a opção de apreciar, inadmitido o seu recurso. Eles vão dizer, olha, infelizmente, isso aqui que você está alegando não foi pré-questionado, você não provou em que parte do processo, em que folha dos autos, em que momento no juízo a qual isso aqui foi avaliado. Se o juízo a qual não avaliou isso, eu não posso lhe dar mais um grau de jurisdição. O processo acaba e a decisão transita em julgado. Entenderam? Então, o pré-questionamento é essa exigência de que o recorrente prove que tudo que ele está trazendo já foi apreciado no juízo originário. Esse é o pré-questionamento, consistente numa vedação de ius in novaro. Tá claro? Então, vamos analisar de novo? Os recursos precisam ter a obediência. O recorrente precisa obedecer requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos. Clinin tem pré. Mas se for resp RE, clinin tem pré-pré. Cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Tempestividade, preparo, regularidade formal. Pré-questionamento, esgotamento das vias recursadas ordinárias e repercussão geral para o RE. Ficaria bacana se fosse RG, né, de repercussão geral, mas tudo bem. Que é a sigla oficial, inclusive, que se usa nas nomenclaturas formais do STF. Né? Mas vamos lá, repercussão geral. Eu vou fazer uma brincadeira boba para você alcançar o significado, pegar a significância. Sabe o que é repercussão geral? Algo muito importante que repercute para geral. Parece bobeira, né, o que eu estou dizendo? Numa linguagem bem bobinha, bem de boteco. O bagulho é louco e é para geral. Sabe o que é repercussão geral? O objeto da contenda, o mérito da causa, envolve um assunto, uma temática que atrai, que desperta o interesse sob ótica jurídica, política, econômica, social, de múltiplas pessoas, de outros potenciais litigantes, de vários jurisdicionados, e é algo importante. Repercussão geral significa que eu só posso parar a Suprema Corte do meu país levando o meu processo subjetivo, a discussão do meu particular direito subjetivo, no caso concreto, para dentro de uma Suprema Corte, parar a Suprema Corte, não para num processo objetivo julgar com abstrativização, não, eu quero parar a Suprema Corte para julgar o meu caso particular, eu quero tentar mais um grau de jurisdição depois de já ter tido todos que eu podia ter, eu ainda quero mais um, eu quero que o Supremo leia o meu processo, eu quero que o Supremo Tribunal Federal do meu país leia o meu processo. Irmão, peraí, você tá maluco? Porra, você acha que o Supremo Tribunal Federal foi feito para isso? Para cada pessoa após ter um primeiro grau de jurisdição numa vara de fazenda, numa vara civil, um segundo grau de jurisdição num tribunal, num local, num TJ, num TRF, eventualmente um terceiro grau de jurisdição no STJ, no Tribunal Superior. Você ainda quer conseguir um quarto julgamento, um quarto grau jurisdicional na sua causa, parando a Suprema Corte? O STF não foi feito para isso. O STF não é um tribunal para cada um ter um quarto grau de jurisdição. Não é agora. Se a causa do seu processo for relevante,
sob a ótica jurídica, econômica, política e social, e for pertinente para outras discussões, para outras muitas pessoas, e a gente perceber que a discussão na sua causa pode ser uma discussão que leve a um julgamento que tenha efeito que se reproduza para outros tantos, opa, aí a gente pode dizer, cara aí, a causa do cara tem uma repercussão importante para geral. Ou seja, transcende as partes envolvidas, tem transcendência, extrapola os limites subjetivos da lide. Eu tenho um efeito pan-processual no que tange ao aspecto subjetivo do processo, os elementos subjetivos dos sujeitos. Ou seja, o que eu estou discutindo não interessa só para mim não, meu irmão. Eu não quero parar o Supremo para discutir uma coisa que só interessa para mim como recorrente, não. O que eu quero levar para lá é a análise de uma questão que, ao meu pensar, o tribunal local, o juiz originário está colidindo com a Constituição, prolatando a decisão que vai transitar julgado, fazendo coisa julgada inconstitucional, mas a causa que eu estou levando vale para mim para mais 50 mil processos que tem aí. Então seleciona como representativo da controvérsia e manda. Porque tem uma repercussão nessa causa aqui que vai para outras pessoas além de mim. Transcende, se extrapola os limites subjetivos que estão envolvidos. Isso aqui interessa para outros sujeitos. E não é uma discussão boba, não se está levando uma pirraça. Não é uma discussão besta. O que se está tentando levar ao STF é algo relevante. Algo capaz de interferir nas diretrizes condutoras de um dos pilares da política do país, do sistema jurídico no país, da efetivação dos direitos sociais no país, da atividade econômica no país. Eu tenho nessa matéria um assunto importante, um assunto que interfere nos pilares de sustentabilidade do nicho político, jurídico, econômico e social do país. Então, se esse assunto interfere nos pilares centrais da economia, do Estado social, do sistema jurídico, do sistema político, da governabilidade do país, não é algo bobo, é algo relevante. Tem relevância, capacidade de interferência nos pilares de condução da estrutura jurídica, política, econômica e social do país. E se isso aqui é relevante, não só para mim, mas para uma multidão de pessoas, tem repercussão geral, aí vale a pena parar a Suprema Corte para analisar. Entende? Então, para que um RE seja admitido, é necessário que o recorrente comprove a existência da repercussão geral na causa que ele quer levar ao Supremo para tentar obter mais um grau de jurisdição. Né? E isso passou a ser exigido após a emenda constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, a reforma do Judiciário, né? Quando se colocou no artigo 102 da Constituição, parágrafo 3º. 102, parágrafo 3º da Constituição, né? Trazendo lá o requisito da repercussão geral como obrigatório para a admissibilidade do RE. Esse requisito da repercussão geral tem algumas particularidades. Não é aqui nesse momento agora que eu vou explicar isso. Ele não é apreciável na presidência ou vice-presidência, ele é apreciável no STF, ele vem com preliminar recursal, né? Existe um quórum para poder barrá-lo, existe todo um procedimento para você conduzir a avaliação desse requisito, da presença ou da ausência dele, e a gente vai estudar isso na próxima revisão. Hoje eu acho que eu consigo cumprir a meta, que é mostrar a vocês os requisitos de admissibilidade de um recurso, ensinando a vocês que se os requisitos são obedecidos, o recurso será admitido, haverá o conhecimento recursal, ocorrendo o juízo positivo de admissibilidade, e isso autoriza o julgamento de mérito. A outro passo, são 00:50 não, né? É isso não, né? Eu estou sem relógio, que horas são? Se alguém puder me dizer que horas são aqui no Rio de Janeiro. A outro passo, se um dos requisitos não é obedecido, se falta obediência a um dos requisitos, eu tenho... 11h50, né? Pô, graças a Deus, tomei um susto, velho. Porra, eu tô exausto, eu preciso dormir para dar aula amanhã, que amanhã eu dou aula o dia inteiro. Amanhã eu dou aula de 8 da manhã até 6 da tarde na segunda fase tributária, uma aula de ação de repetição de indébito e execução fiscal. E aí eu termino repetição de indébito amanhã, que hoje o dia foi todo de repetição de indébito, e entro em execução fiscal. Aí domingo tem execução fiscal o dia inteiro e segunda também, execução fiscal. Então eu vou precisar descansar um pouquinho daqui a pouco mesmo. Preciso pelo menos umas 4 horas de sono para amanhã aguentar o porradão, ficar 12, 13 horas em pé amanhã. Né? Porque quando eu acabar a aula às 6 horas, eu ainda vou gravar uma aula para a galera do Coaching Exame de Ordem. Vamos lá. Então, ai, caralho. Se um dos requisitos não é obedecido, o recurso é
inadmitido, ocorrendo juízo negativo de admissibilidade, não se conhecendo do recurso. Tudo bem? Bom, minha gente, vamos lá para a gente fechar aqui agora. Eu e vocês, todo mundo, vamos lá. Pergunto a vocês. Quantos recursos nós temos no CPC hoje? 9. E fora do CPC, no processo civil, não estou colocando o trabalhista nem o processual penal. Mais 2. Total de 11. Vocês entenderam que para que um recurso seja admitido e eu possa entrar no mérito, é preciso que se obedeça aos requisitos de admissibilidade. O juízo positivo de admissibilidade é condição sine qua non para eu começar a exercer o juízo de mérito. E aí eu posso ter recursos com 6 requisitos, que seriam os 7 tradicionais do CLIN item pré menos preparo, exemplo dos embargos de declaração. Eu posso ter recursos de 7 requisitos, recursos como o RESP de 9 e o RE com 10. Bingo? Deixa eu pedir para você anotar uma coisa aqui, ó. Espera aí, para não faltar isso aqui. Espera aí. Estou anotando aqui. Só um segundo. Bom, eu vou dobrar para você primeiro ver uma parte, depois você ver a outra, tá? Tô dobrando, ó. Se você ainda não copiou, ó, Instagram, @portalf3, Instagram Eu Amo Constitucional e Instagram Pedro Barreto Portal F3. Ó, para quem não copiou ainda, Instagram @Pedro Barreto com 2R e 2T Portal F3, Eu Amo Constitucional, Portal F3. Agora, o mais importante. Fala isso aqui, vai. Fala isso aqui. Obrigado, Jesus, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Obrigado, Jesus, pela minha saúde, pela minha vida e pela minha família. Agradece a Deus, porque meia-noite, na véspera de um sábado, enquanto muita gente está bebendo, está se embriagando, está aí passando por dificuldades terríveis, você está aqui tendo a chance de aprender, de se desenvolver como ser humano, de se desenvolver academicamente. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão sem grana para estudar. Eu sei o quanto vocês sentiram falta desses periscopes. Eu vi as mensagens todos os dias. Eu só não estava fazendo, cara, porque eu estava fisicamente, ainda estou fodido. Eu estou numa panela de pressão na minha vida. E eu sei que uma aula dessas, para muita gente que suplicaria poder pagar o curso e não pode, uma aula dessa ajuda demais. Agradece a Deus pela bênção que Ele te dá todos os dias. Porque, às vezes, a gente só procura Deus para pedir. E, pô, cara, não custa nada a gente olhar para Deus e dizer, pô, Pai, obrigado. Obrigado pela minha casa, pelos meus filhos. Pô, se tu tá numa casinha mais velha, numa caminha mais doída, num colchãozinho mais de 20 anos atrás, tem gente que tá na calçada, irmão. Sabe?
Se hoje só teve o arroz e não tinha o feijão, tem gente que está ali pedindo no sinal desde de manhã sem comer. Então, não é, Lorete? Te amo também. Agradece a Deus, cara. Ó, obrigado, Jesus, pela minha vida, pela minha saúde e pela minha família. Que a gente sempre tenha essa capacidade de olhar para cima, para pedir a Deus que continue renovando, a liminar da vida, para que amanhã todos nós, eu, vocês, que a gente acorde com saúde, para que a gente possa lutar pelo nosso sonho, para que a gente possa continuar a construir a nossa história. Porque a nossa história ela vai sendo construída diariamente, com os nossos atos, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas, com os nossos hábitos, com as nossas decisões. E que amanhã a gente apenas acorde com saúde. O resto a gente busca. A gente só precisa acordar com saúde. Se você tem filho, filha, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por meus filhos, vai na caminha deles, dá um cheiro. Nada é mais cheiroso, nada é mais perfumado ao nosso olfato que o cheiro do perfume dos nossos filhos. Nenhum perfume é mais doce ao coração do que o pescocinho, o pezinho dos filhos da gente. Só de ver eles na cama, respirando, agradece a Deus. Se você tem o privilégio de ter seus pais vivos, e você mora aí com seus pais, está em casa com seus pais agora, vai lá dentro, não precisa fazer muito não, só dá um beijo na testa, só fala assim, ó, boa noite pai, boa noite mãe, só isso. Amanhã você não vai ter mais. A tendência natural é que os filhos enterram os pais, né? É a quebra da lógica da vida, a gente enterra filho. Eu acho que é o pior momento de dor que um ser humano pode ser submetido, e quando se for assim, pela vontade de Deus, tem que ter humildade e força. Mas o caminho natural é a gente enterrar pai e mãe, né? Ninguém vem ao mundo para enterrar filho, né? Às vezes, Deus entende que tem que passar por isso. De você perder um filho, né? Mas... Então, se você tem teu pai e tua mãe aí, vai lá dar um beijo, dar um abraço. Se você é mais tímido, tem um bloqueio maior, só chega na porta e só olha assim, ó. Dá um sorriso, só isso. Entendeu? E... Porra, cara. Olha pro teu coração. E pensa no que você realmente quer, os sonhos que você realmente tem, aquilo que você realmente pagaria o preço que fosse para conquistar. Aquilo que você realmente seria capaz de dar um mundo por isso. Porque essa é a sua motivação. A sua motivação, cara, é aquilo que você realmente quer, que você sabe que te tiraria da zona de conforto. O que faria você andar em cima de caco de vidro, cara? O que faria você atravessar um chão cheio de serpente peçonhenta, descalço? O que faria você, bicho, sair pulando para lutar contra 30 inimigos? Qual sonho faria você se mover independente de negociar? Pensa nele. Essa é a sua motivação, entendeu? Por que você quer passar na prova? Você não quer passar por passar. Passando, você quer fazer o quê? Exercer a profissão da advocacia? Poder exercer um cargo público passando num concurso? Ganhar o seu dinheirinho advogando e poder dar aos seus pais uma casa? Reformar a casa da tua mãe? Pagar uma escola para os teus sobrinhos? O que te move? Eu sei o que me move. Eu tenho os meus sonhos desenhados. É isso que me faz superar o meu cansaço. É isso que me faz não dar colher de chá para o meu cansaço. Quando ele vem cheio de graça, eu venho de cotovelo de cima para baixo. E falo, meu sonho em primeiro lugar. Aí quando não dá mais, meu sono. Então olha para dentro do teu coração e pergunta, o que me move? Porque é por isso que você vai se sacrificar. O sorriso de quem você quer ver dizendo, passei? Para quem você quer ligar e dizer, caralho, passei, filha da puta? Sabe? Pensa nisso. Porque é isso que vai fazer, cara. Você que é tão humano quanto eu, bicho. Você que é tão de carne e osso quanto eu. Bruno, eu estudei no São Paulo até a 7ª série. Eu fui expulso do São Paulo, né?
Eu fui expulso do Colégio de São Paulo em 91. Aí fui lá pro Integral em 92. Aí fui expulso do Colégio Integral. Aí fui pro Colégio Alfred Nobel. Aí fui expulso do Nobel em 93. Aí meu terapeuta psiquiatra, Antônio Pedreira, me admitiu em 94, lá no Antônio Pedreira. Aí eu me formei lá. Aí vim fazer vestibular no Rio de Janeiro, na Gama Filho. Eu era meio louquinho, né? Mas um coração incrível, sempre, sempre. Desde o guri. Eu era presidente de gincana, de grêmio estudantil. Sempre fui um menino muito barril dobrado, mano. Eu era. Porra, eu era barril triplicado, madeira de dar em doido. Papai era duro na queda, você não tem noção não. Mas a gente vai amadurecendo, né? Foi meu colega de Rafa, é mesmo, Bruno Astoria. É que não tem sua foto aqui. Você estudou comigo ou com Rafinha? Que Rafa era mais novo, 2 anos. É mesmo, que mundo pequeno, velho. Né? Hoje isso eu derrubar lágrimas contidas. Pô, cara, que legal, não vi seu nome aí. Jogamos com o Néder, sim, você jogou comigo, com o Néder? Você jogou comigo, velho? Eu fui daquela primeira seleção do São Paulo, porra. Aí depois eu saí. Aí eu não continuei com aquele time, que eram os caras que jogavam muito mais bola que eu, né? Que eram os caras craque pra caralho, Murilo, Matias, os meninos jogavam muita bola. Eu não, eu compunha o time, né? Mas eu não era o craque, nunca fui. Mas Rafa jogava pra caralho. Porra, Néder foi meu treinador, Marcos Néder. Mas menino, hoje com essa barriga que eu tô aqui, velho. Hoje se você botar, não consigo correr 5 minutos. Meu irmão é seu fã, Pedrão. Ô, cara, mande um abraço pra seu irmão. Bebê não joga nada. Pô, Aguinaldo, hoje eu não jogo não, meu pai. Mas eu joguei muita bola quando era menino, viu? Joguei muita bola. O cara que tá aí é testemunha. Mas tinha muita gente melhor que eu. Aquele time do Colégio de São Paulo era uma seleção, né? Outra que pariu. Que galera que jogava muito. Bom, gente, boa noite pra vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada. Antes de dormir, não esquece de agradecer a Deus pela sua saúde, agradecer a Deus pela sua família, pelo seu alimento, pelo simples fato de você ter uma oportunidade de estar estudando, você ter uma oportunidade de lutar pelos seus sonhos, você ter uma oportunidade, cara, de através do estudo vencer, né? Se você tiver, bicho, essa humildade de olhar para Deus, não para pedir, e sim para dizer obrigado, você não tem noção do quanto isso te fortalece. Aliás, você tem. Vocês são pessoas de bem. A gente tem. Né? O quanto é bom para o coração da gente quando a gente conversa com Deus. A gente abre o coração da gente para Deus. A gente entrega o nosso coração a Deus. Entendeu? Então, bicho, a gente quando tem essa chance, sabe, de conversar com Deus e dizer, Senhor, obrigado pelo meu dia. O que não deu certo, levanta a cabeça. Amanhã é um dia melhor. Amanhã a gente vai ter um dia melhor do que hoje. E é sempre assim, entendeu? Sempre assim. Qual é o seu palpite para a segunda fase final? É o que eu falo lá no grupo, cara. Não existe da palpite. Não existe. Eu e Rafa, a gente nunca faz isso. Né? Você deve estar vendo lá no grupo que a gente tem quase 700 alunos na segunda fase constitucional hoje, né? E a gente dá todas as peças. Qualquer um. O que vier, a gente faz. Pode vir com rock ou com remédios, com resp ou com RE, pode mandar o que quiser. É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. Domingo, vou buscar minha aprovação, meu DNA é do esquadrão. Tropa de elite, meu irmão, aqui somos todos fortes, não tem nego fraco não. Vou pegar meu 10 na OAB, meu treinador tem nome, é PBRB. É constitucional, tropa do portal, vai passar geral. Pô, cara, pena que tem uma galera aí que não conhece do portal. Eu e Rafa, a gente tá na 4ª turma junto, depois de 5, 6 anos separados, 100% de aprovação constitucional, velho. Não tem um aluno nosso que não passa. A galera que não passou na última, que tá na repescagem agora, poucos alunos vão passar. A gente vai manter o 100%. Tem gente do pelotão de tributário aí? Ô, Nandoca, te amo. Tem gente aí do pelotão de tributário? Isso aí, Carlão. Esse é o caminho. Ó, pessoal de tributário, tem gente aí? Bora, Brunão. Meu time é direito tributário, equipe de lince predador. Eu não escolhi a matéria, eu escolhi meu treinador. Alô FGV, avisa na OAB,
que chegou a tropa do PB. Eu sou do pelotão, tô pronto pra vencer. Quer passar? Cola no PB. Meu time é direito tributário. Pô, galera de constitucional em peso aí, brother. Tô vendo aí também, a galera parruda de constitucional também, né? É constitucional, tropa do portal e passou geral. É constitucional, tropa do portal e passou geral. É, Deinha, é você, Deinha, Esquadrão STF, é você, minha neguinha. Agora que eu vi que é você, Claudiane, Esquadrão STF. Um beijo, Claudia. Tá vendo que eu falo que o Esquadrão tá aí? Porra, que show, que show. Pô, pelotão de tributário, Esquadrão de constitucional, a família Coaching Exame de Ordem, molecada do Coaching Exame de Ordem, na próxima turma aí tá comigo na segunda fase, tenho certeza, né? Vocês aí do CEL, tem alguém do CEL aí? Tem a galera do CEL, tá aí? Cadê o pessoal do Coaching Exame de Ordem? Vocês estão aí? É, tá aqui o Vale 5 em 1, cara. Tá esgotando, tá esgotando. Tem alguém do Coaching Exame de Ordem? Opa! Ali que tá aqui. Fer Castro Meira, também. Que legal, Moreira. Ô, cara, Lécio da Silva. Caraca, Agnaldo, todo mundo. Olha, caralho, mano, é Everton. Galera em peso do Coaching Exame de Ordem, tá vendo? Que show! Porra, meu irmão, vão ser vocês, cara. Em novembro são vocês passando e comigo na segunda fase, vivendo a alegria dessa galera aqui de tributário e constitucional. Isso é o que eu falo, cara. Quando eu falo pra vocês, vem comigo pra segunda fase, escolhe a porra da matéria, não. Escolhe o treinador, irmão. Ou vem tributário ou vem constitucional. É isso aqui, ó. Tiro porrada de bomba todo dia. Todo dia. São 7 semanas que PB, ó, tá junto com vocês todo dia. Não tem caô, não tem papo furado, papo é reto. Né? O treinamento é insano. É duro, mas você passa. Olha a galera de tributária aqui, ó. Que maneiro. O pessoal do G3, do Coaching Exame de Ordem, Rodrigão, Rod, Claudiane, Deinha. Verinha, você aí, Verinha, lá de Constitucional também, segunda fase. Né? Aninha, Camila, do sul do país. Nandinha, Delta, Nandinha, te amo, Nandinha. Né? Pô, então, é o que eu falo, brother. Galera aí, ó, parruda. Galera cascuda. Né? CO, G1 foi foda. Pô, saudade, Seco, do G1. Você agora tá aqui com a segunda fase, né, irmão? Né? Escolhi meu treinador. Cara, quanta gente bacana, brother. PD, cadê meu bom dia, Deinha? Bom dia, Deinha. Porra, te amo, neguinha. Pra caralho, sabe? Você mora no meu coração. Manaus aqui hoje. Amo a galera de Manaus. Vou estar em Manaus mês que vem. Né? Pô, que maneiro, cara. Muito, ó, Cuiabá te ama, ô, Thaís. Vocês moram em meu coração demais. Eu vou estar em Cuiabá mês que vem. Né? Mês que vem. Né? Porra, Rafão, Gi, Márcia, Paulinha, Camila Costa, Fê, Verinha, STF, Taizinha ali também. Porra, brother, galera da STF, somos todos fortes. Jansen, Criciúma, Goiânia, porra, muito obrigado, viu, gente? Tô sabendo, Aldemiro falou isso, tá? Eu vou estar aí com o Aldemiro, dia... Sabe qual dia que eu vou estar aí? Camilinha Serpa, Jampa. Vou estar dia 18, 25... Vou estar domingo 25, segunda 26, terça 27. Aí, em Manaus, de setembro. Daqui a um mês. Um pouco mais de um mês. Tô aí com vocês. Galera de Floripa, porra, o pessoal do Sul tá aí presente. Que irado, hein? Bom, é isso, viu? Tô sentindo falta da Cirlane, verdade, Ana. Mas Cirlane deve estar estudando pra caralho agora. PB, vem pra BH, ô Claudinho. Eu tenho que ir, né? Tô devendo uma visita em BH. Pedro, um abraço. Grande, Alex. Um abraço pra você, mano. Dá um beijo na Claudinha aí, parceiro. Um beijão pra vocês são demais, mano. Porra, demais. Claudinha Barros Porto Carreiro, a diva do parquê, né? A chefe do projeto Delta do Portal. Porra, Claudinha Ave Maria, inspiração pra todo mundo. Sua mulher guerreira de Bárbara, você sabe disso, né? Você é parceiro dela, tá pra tudo. Vocês são fechamento total. É que nem eu e Lu aqui. Tiro porrada de bomba, levanta o escudo, bota a espada na frente, vamos embora. Beijão, Alex. Dê um beijo em Claudinha aí. Porra, maneira essa foto de vocês aqui, viu? Irado. Alex Porto é o marido de Claudinha Barros Porto Carreiro, um querido. Michelzão de Floripa. Ah, Michelzão, toca pra Floripa e toma uma PB só se for na Lagoa da Conceição comendo camarão. Ah, moleque, depois vamos pros ingleses, Jurerê Internacional. Desce pra Lagoinha, rapaz, conheço essa porra toda, meu parceiro. PB um dia, hoje não. Um dia PB foi da pá virada, rapaz. PB foi porra louca. Ó, pessoal de Cachoeiro, tive lá no ECAD, que maneiro a galera de Cachoeiro aqui também. Beijo, Alex, beijo, Claudinha, fiquem com Deus, né? Opa, o Estradamos, sim. Queremos beber em Ipatinga. Pô, eu tive na Fadipa 3 anos seguidos, gente, com minha amiga querida aí de Ipatinga, Rose Giacomin, né?
Pô, era muito legal quando eu palestrava em Ipatinga com a Rose, né? Fui na Fadipa 3 vezes. Rapaz, já rodei esse Brasil dando aula de palestra, que eu tô velho, gente. Vocês pensam que eu comecei ontem? Eu tenho 15 anos nessa vida de cursinho, gente. Queimados, caramba, Elaine. De longe, em Tijuca. Qualquer lugar do mundo tem um tijucano. Moro no Zinga. Pô, tu tá bem, mané. Tá bem, Michelzão. Vem pra Bauru, Odé. Vamos marcar uma palestra minha aí. Né? Você estuda na Fadipa? Que legal. É Lê Souza. Deve ser Letícia, né? Lê Souza. Pô, eu tenho muitos amigos aí, Lê. Depois me manda mensagem no Instagram. Me manda um direct lá. No Instagram eu tenho muitos amigos aí. O pessoal da Fadipa, da Fadivala em Valadares. Eu tô com saudade de voltar aí, viu? De repente a gente marca aí. Vem quando para João Pessoa visitar o esquadrão. Pô, Taizinho, eu vou para João Pessoa agora mês que vem. Vou passar 3 dias aí fazendo uma revisão de tributário e constitucional. E talvez administrativo. Né? Chile Capistrano, Pitágoras de BH. Rose coordena a piscina, a Pitágoras e a revista também. Nossa, a Rose é uma querida demais. Amo ela. Mande um beijo meu para ela quando você estiver com ela. Muito querida, muito amiga. Rose Giacomin. Né? Você vê que eu conheço todo mundo, tá vendo? Tô te falando. Pode falar com ela para me levar para uma palestra aí. Com certeza ela fecha. Rose é minha amiga querida demais. Bebê, Cláudia Barros está ao vivo. Vou você daqui para dar um beijo nela então lá. Faço pós na Fadivala. Então, palestrei na Fadivala aí. Em Valadares. Depois fui lá pro Ibituruna para saltar. Tá pensando que é brinquedo? Quando eu falo para nego, não acredito tanto que eu já rodei. Santarém, Pará, não conheço aí. Falta aí. Eu vou parar agora. Vou para Belém, Tucuruí e Marabá. Né? Quem sabe aí, Jai? Bom, te amo, Deinha, te amo, galera. Vou partir. A resenha tá boa, mas eu preciso dormir. Beleza? Deixa eu verter aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Agora eu tô de volta. E vocês me conhecem, né? Quando eu volto com tudo. Tá? Tô de volta no Periscope. Agora não tem mais trégua. Agora é PB na veia. Tá bom? Eu vou botar um post no Instagram agora agradecendo vocês, tá? Ó, vou printar isso aqui agora. Vou printar, ó, vou printar agora. Quem é que vai aparecer no print? 1, 2, 3 e... Vou printar, hein? Vou printar para ir pro Instagram, hein? 1, 2, 3 e foi! É, garotão. E é Van Portela que tá aqui? É a Vanessa, do presencial? Ô, Van, que bom te ver. Né? Então, vou postar agora no Instagram esse print. Valeu? Amo vocês. Um beijo grande. Só de cotovelada, Michelzão. Nandinha, te love. Beijo. Fiquem com Deus, meus amados. Até a próxima. E agora quem disse que o negócio fecha? Não fecha, não. Tô tentando aqui botar o dedo. Eita, que não fecha. Agora aquela... Quando o Instagram fica assim que não fecha. Cadê, pai? Ah, agora vai. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.